Pare! Antes que você continue vivendo sua vida normalmente, você precisa saber. Existe uma marca secreta. Uma marca que a Bíblia e Ellen White revelam como a única proteção para os tempos mais perigosos da história humana. A maioria das pessoas nem desconfia que ela existe, e muito menos como recebê-la. Mas se você souber e entender essa marca, sua eternidade pode ser completamente diferente. E eu vou te mostrar exatamente o que é, onde está no livro O Grande Conflito, e como você pode ter certeza que a possui. Fique comigo até o final, porque o que vou te revelar pode mudar tudo. O mundo está em chamas. Catástrofes se multiplicam, crises se aprofundam, e a profecia, ela se desenrola diante dos nossos olhos. Mas em meio a todo esse caos, há uma promessa. Uma promessa de proteção divina para aqueles que possuem uma marca especial. Uma marca que não é visível aos olhos, mas que Ellen White, em O Grande Conflito, descreve como a garantia de segurança nos dias mais sombrios que a Terra já viu. Você sabe que marca é essa? Você a possui? Nos próximos minutos, vamos desvendar o capítulo 38 de O Grande Conflito e descobrir os segredos do selamento de Deus. Prepare-se para uma revelação que você não vai esquecer. Quando abrimos este capítulo de Ellen White, percebemos imediatamente que não estamos diante de uma simples reflexão espiritual, mas de uma das passagens mais solenes e decisivas para a compreensão do destino humano. Ellen White, em visão, contempla o futuro com clareza impressionante, revelando os últimos acontecimentos da história da Terra. E aqui, ela nos conduz a um dos temas mais cruciais de todo o Apocalipse, a mensagem do terceiro anjo. Para entendermos o peso dessas palavras, precisamos lembrar que o livro de Apocalipse apresenta 3 anjos que proclamam mensagens específicas e progressivas à humanidade. Essas mensagens não são metáforas vagas, são chamados divinos que dividem o mundo em 2 lados, revelando lealdade, escolhas e caráter. O primeiro anjo chama a adoração ao Criador. O segundo denuncia a queda de Babilônia. Mas é o terceiro anjo que chega como um divisor de águas, trazendo uma advertência tão séria, tão absoluta, que Ellen White afirma ser a mais solene já confiada aos mortais. A mensagem do terceiro anjo, registrada em Apocalipse 14, 9 e 12, é clara e cortante. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus. Palavras duras, que soam quase intoleráveis aos ouvidos modernos, mas que carregam uma urgência que não pode ser ignorada. Ellen White, em visão, viu o futuro e entendeu que esse anúncio não era apenas simbólico. Ele representa a última advertência de Deus a um mundo que caminha rapidamente para a escolha final. Mas o que significa essa mensagem, e por que ela é tão vital? Ellen White explica que ela não se refere a uma ameaça arbitrária, mas a um apelo de amor. Deus não está punindo por capricho, mas revelando as consequências de uma escolha que definirá a eternidade. O conflito não é apenas político, econômico ou religioso. É a batalha entre fidelidade ao Criador e submissão ao sistema da besta, que se levanta contra a lei de Deus. Ellen White descreve que, nesse momento da história, cada ser humano será colocado diante de uma decisão que não poderá ser adiada ou terceirizada. O mundo inteiro será convocado a escolher: permanecer com o Cordeiro, guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, ou ceder às pressões e conveniências, recebendo a marca da besta. Não haverá meio termo, e é isso que torna a mensagem do terceiro anjo tão solene. Esse chamado é profundamente atual. Vivemos em uma época em que valores estão sendo relativizados, em que o certo e o errado parecem flutuar ao sabor da opinião pública. Mas Ellen White, olhando para o futuro, afirma que chegará um ponto em que o mundo não poderá mais ficar em cima do muro. Leis humanas entrarão em choque com a lei divina, e será preciso tomar posição. É aí que a mensagem do terceiro anjo ressoa como um grito de alerta. Temei a Deus, dai-lhe glória, não vos prostreis diante do falso sistema que busca substituir a autoridade divina. Para muitos, essa advertência soa como fanatismo ou exagero. Mas a profetisa deixa claro, esse não é um detalhe secundário. Estamos falando da última advertência antes do fim da graça. É o clímax de um conflito que começou no céu, quando Lúcifer se rebelou contra a lei de Deus, e que será concluído aqui na terra, com homens e mulheres decidindo se estarão do lado do Criador ou do enganador. Ellen White ainda acrescenta uma nuance poderosa. A mensagem do terceiro anjo não é apenas negativa, um aviso contra o perigo. Ela é também um retrato positivo daqueles que permanecerão fiéis. O texto bíblico afirma: aqui está a paciência dos santos,
Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Em outras palavras, a mensagem não apenas denuncia a falsidade, mas exalta a fidelidade. Aponta para um povo que, mesmo sob intensa pressão, não negocia sua lealdade. Esse povo é descrito por Ellen White como perseverante, paciente e profundamente unido a Cristo. Não se trata de perfeição humana, mas de rendição total à graça divina. Em meio a um mundo que se curva ao poder da besta, esse pequeno grupo permanece firme, sustentado não por sua força, mas pelo Espírito Santo. O contraste é inevitável. De um lado, os que recebem o sinal da besta, cedendo às pressões sociais, políticas e religiosas. De outro, os que recebem o selo de Deus, evidenciando sua lealdade pelo caráter transformado e pela obediência. É aqui que começamos a vislumbrar os próximos grandes temas deste capítulo, o selo de Deus e o selamento dos 144.000, que Ellen White detalha como parte inseparável dessa mensagem final. Mas antes de avançarmos, precisamos fixar no coração a dimensão dessa advertência. Ellen White não fala de algo simbólico ou imaginário. Ela viu em visão a seriedade desse chamado, viu multidões sendo colocadas diante dessa escolha, viu anjos mensageiros circulando a terra, convocando pessoas de todas as nações e línguas a se posicionarem. É como se estivéssemos diante de um tribunal cósmico, e a mensagem do terceiro anjo fosse o último chamado antes da sentença. O impacto disso é profundo. Quando lemos esse capítulo, entendemos que não se trata de teoria, mas de uma realidade concreta que se aproxima. Ellen White nos faz perceber que cada decisão pequena de hoje, obedecer ou não, buscar ou não a Deus, ser fiel ou não em coisas aparentemente simples, já está nos treinando para o grande teste final. A mensagem do terceiro anjo não é apenas um aviso distante, é um espelho diante do qual cada um de nós precisa se olhar agora. E, ao terminar essa primeira parte, fica clara a grandiosidade do tema. Estamos lidando com a mensagem mais solene já confiada a homens e mulheres, uma mensagem que será o divisor de águas da história. E é a partir dela que surgem os dois próximos tópicos, inseparáveis e essenciais, o selo de Deus e o selamento dos 144.000, que aprofundam o que significa permanecer do lado de Cristo nos últimos dias. Ellen White, em visão, não apenas ouviu o brado solene da mensagem do terceiro anjo, mas também contemplou algo ainda mais profundo e extraordinário, o selo de Deus. Esse selo é o sinal que diferencia, no fim dos tempos, os que pertencem verdadeiramente ao Senhor daqueles que se entregam ao sistema da besta. E aqui não estamos falando de algo simbólico, vazio ou místico. Estamos falando de uma realidade espiritual concreta, tão real quanto o próprio conflito entre Cristo e Satanás. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, fala de selos como sinais de autenticidade e propriedade. Reis selavam documentos para testar sua veracidade. Mestres selavam escravos ou soldados para marcar a quem pertenciam. O selo, portanto, sempre foi uma marca de identidade, fidelidade e autoridade. E, em Apocalipse, esse conceito ganha uma dimensão cósmica. Enquanto a marca da besta indica submissão ao poder enganador, o selo de Deus autêntica aqueles que escolheram permanecer fiéis ao Criador, custe o que custar. Ellen White descreve, com clareza, que esse selo não é uma marca visível impressa na pele, mas um sinal colocado na fronte, ou seja, na mente. Representa uma decisão consciente, uma entrega deliberada e uma fidelidade interior que se manifesta externamente em obediência. O selo não é apenas um carimbo espiritual, é a evidência de que a lei de Deus foi escrita no coração, que a mente e o caráter estão em harmonia com a vontade divina. Mas aqui surge uma pergunta inevitável: o que diferencia os que recebem o selo de Deus daqueles que não recebem? Ellen White responde sem hesitação: é a obediência aos mandamentos de Deus, em especial aquele que tem sido mais atacado e desprezado ao longo da história, o sábado do quarto mandamento. Ela explica que, assim como o selo de um rei contém seu nome, título e domínio, o sábado carrega em si o selo do Criador. É o único mandamento que identifica quem é Deus, o Senhor que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. É como a assinatura do artista em sua obra-prima. Rejeitar esse sinal é rejeitar a autoridade do Criador. Por isso, no tempo do fim, o sábado se torna o ponto de teste, o divisor de águas entre lealdade a Deus e submissão à besta. Ellen White viu que, à medida que a crise final se intensificar, leis humanas buscarão impor um dia de adoração falso, em oposição ao sábado do Senhor. Nesse momento, cada ser humano será chamado a escolher, seguir o mandamento de Deus ou ceder à pressão das autoridades e tradições humanas.
Não será apenas uma questão de agenda ou de calendário. Será a definição de fidelidade. O selo de Deus, portanto, está ligado de forma inseparável à guarda do sábado, não como um ritual vazio, mas como expressão de obediência amorosa e de reconhecimento da soberania divina. Para os fiéis, esse selo será a marca visível diante do universo de que escolheram o lado do Criador. É importante destacar que Ellen White jamais apresenta o selo de Deus como algo que o homem conquista por méritos próprios. Pelo contrário, é o resultado da obra do Espírito Santo no coração. É ele quem transforma, molda o caráter, fortalece a fé e capacita para a obediência. O selo não é conquista humana, mas graça divina aceita e vivida. E aqui, o contraste com a marca da besta se torna ainda mais claro. Enquanto o selo de Deus é colocado na fronte, sinalizando convicção consciente, a marca da besta pode ser recebida tanto na fronte quanto na mão, representando, no primeiro caso, aceitação consciente do erro, e no segundo, conformidade prática por conveniência, mesmo sem convicção. Esse detalhe revela a profundidade do conflito. Uns obedecem por fé, outros cedem por pressão. Ellen White, em sua visão, descreve o selo como uma preparação para o tempo de angústia. Aqueles que o recebem são preservados espiritualmente quando as 7 últimas pragas forem derramadas sobre o mundo. Não se trata de imunidade física a todo sofrimento, mas de proteção contra o engano final e a destruição eterna. Eles permanecem firmes porque já foram selados pelo Espírito Santo para a redenção. Essa cena nos leva a refletir sobre algo grandioso. O universo inteiro observa o desenrolar desse selamento. Os anjos marcam os fiéis, distinguindo-os como propriedade de Deus, e isso acontece antes que a porta da graça se feche. Depois desse selamento, não haverá mais mudanças de lado. É a definição final. E Ellen White mostra, em tom solene, que agora, hoje, é o tempo de buscar esse selo, porque quando a crise explodir, as escolhas já terão moldado o caráter de cada pessoa. O selo de Deus, portanto, não é um detalhe doutrinário distante, mas um chamado urgente. É o convite a alinhar vida, mente e coração com a vontade divina. É uma obra que se inicia no íntimo, mas que se revela em atitudes concretas. Quem recebe o selo não vive de aparências, mas manifesta em sua vida a paciência dos santos, a fé de Jesus e a obediência à lei de Deus. Ellen White ainda descreve que esse selo prepara o caminho para outro grupo que Apocalipse destaca de forma especial, os 144.000. Esses são os que, em meio à crise final, permanecem intocados pelos enganos da besta, selados para o dia da redenção, e cantam um cântico que ninguém mais pode aprender. A mensagem de Ellen White ecoa de forma clara. A humanidade está se movendo rapidamente para um momento de decisão que não pode ser adiado. O selo de Deus não é apenas uma doutrina teórica, é a realidade que definirá quem permanece com o Criador no grande conflito. E é justamente essa realidade que nos conduz ao terceiro e último tema deste capítulo extraordinário, o selamento dos 144.000, que veremos em seguida. Ellen White contempla uma cena que toca o coração e eleva o entendimento do conflito final, o selamento dos 144.000. Esse número, tão discutido ao longo da história cristã, não é apenas uma estatística simbólica, mas a representação de um povo específico, preparado e preservado para enfrentar a maior crise da humanidade. O que Ellen White viu não foi imaginação, mas uma revelação concreta de Deus. Os 144.000 são apresentados em Apocalipse como aqueles que permanecem firmes em meio à tormenta, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Eles são descritos como irrepreensíveis, sem engano em sua boca, como primícias diante do trono de Deus. Em sua visão, Ellen White os viu em pé, selados, protegidos pela mão divina, enquanto o mundo ao redor mergulhava no caos. Mas quem são eles? O próprio texto bíblico e os comentários de Ellen White deixam claro que os 144.000 não são uma elite distante ou um grupo fechado por predestinação. Eles são homens e mulheres comuns que, em meio às provações, escolheram permanecer fiéis. São resultado de uma caminhada diária com Deus, marcada pela entrega, pela obediência e pela transformação do caráter. São aqueles que permitiram que o Espírito Santo escrevesse a lei divina em seus corações, e por isso, estão preparados para enfrentar a crise sem ceder ao engano. A visão mostra que o selamento dos 144.000 acontece antes do fechamento da porta da graça. Esse detalhe é crucial, porque significa que sua fidelidade é provada enquanto ainda existe oportunidade de escolha para a humanidade.
Eles passam pela prova do decreto dominical, resistem à pressão econômica, social e até política, mas permanecem inabaláveis, sustentados pela promessa divina. Ellen White enfatiza que os 144.000 têm uma experiência única. Eles enfrentam o tempo de angústia sem um intercessor no santuário celestial, porque já foram selados e purificados para viver esse momento. Isso não significa que estão abandonados. Ao contrário, é justamente nesse período que o selo de Deus se torna sua proteção. Os anjos os acompanham, e o próprio Cristo é seu sustento. Eles permanecem firmes porque foram preparados antecipadamente, moldados pela fé e pelo amor de Deus. O detalhe que mais chama a atenção é o cântico novo que somente eles podem entoar. Esse cântico não é apenas uma melodia, mas a expressão da experiência que tiveram. Nenhum outro grupo da história viveu o que eles viveram. Eles passaram pelo conflito final, resistiram à marca da besta, permaneceram fiéis em meio à maior pressão da terra. O cântico é o hino da vitória, da redenção em meio à crise, da fidelidade provada até o fim. É importante compreender que os 144.000 não são descritos como perfeitos em si mesmos, mas como totalmente entregues ao poder de Deus. Não há engano em sua boca porque sua vida é reflexo da verdade que abraçaram. Não foram preservados do sofrimento, mas foram guardados do engano e da derrota espiritual. Ellen White viu que, enquanto pragas caíam sobre o mundo, os 144.000 estavam seguros, não porque eram imunes à dor, mas porque tinham a marca do Deus vivo. Essa visão também mostra a dimensão universal do conflito. O selamento não é um ato isolado, mas parte de um plano maior. Ele acontece quando o mundo inteiro está sendo chamado a decidir entre a lei de Deus e os mandamentos dos homens. Os 144.000 representam a resposta final de fidelidade humana à graça divina. Eles são a prova viva de que, mesmo em um mundo dominado pelo pecado, é possível permanecer firme pelo poder de Cristo. O número 144.000, mencionado em Apocalipse, carrega também um simbolismo profundo. Ele remete às 12 tribos de Israel multiplicadas, mostrando a totalidade de um povo restaurado. Não importa a origem, a raça ou a condição social, o que importa é a entrega e a fidelidade. Ellen White nunca apresenta esse grupo como fechado ou exclusivo, mas como resultado de uma obra espiritual que está aberta a todos que desejam ser fiéis até o fim. Ao final da visão, Ellen White descreve os 144.000 como estando diante do trono, com palmas de vitória e vestes brancas, símbolo de pureza e triunfo. Eles passaram pela angústia de Jacó, enfrentaram a crise derradeira e agora desfrutam da recompensa eterna. Sua experiência é extraordinária porque revela o poder da graça de Deus em sua forma mais plena. E aqui, surge a reflexão inevitável. O que essa visão significa para nós hoje? O selamento dos 144.000 não é apenas um evento futuro distante, mas um chamado presente. É um convite para buscar, agora, a transformação que o Espírito Santo oferece. É o alerta de que a fidelidade não será construída no último minuto da crise, mas no cotidiano da vida, nas pequenas escolhas diárias. Ellen White deixa claro que o preparo para estar entre os 144.000 acontece hoje, no aqui e agora. Cada decisão de obedecer ou de ceder molda o caráter. Cada escolha de confiar em Deus ou de seguir a conveniência define quem seremos no grande conflito. E o grande segredo é que esse chamado está aberto a todos. Não existe um grupo escolhido arbitrariamente. Existe um convite universal para estar entre os selados. Assim, ao encerrar esse capítulo extraordinário, vemos a grandiosidade da visão de Ellen White, o anúncio solene da mensagem do terceiro anjo, a seriedade do selo de Deus e a glória do selamento dos 144.000. Tudo isso não como teorias desconexas, mas como uma linha contínua que mostra a preparação do povo de Deus para o fim dos tempos. E no centro de tudo, permanece a mesma verdade. Deus está chamando homens e mulheres para se posicionarem. O futuro que Ellen White viu em visão não é ficção, é realidade que se aproxima. O tempo de decisão já começou, e o convite para estar entre os selados permanece aberto.